Pergunta da ouvinte Cirleide. Ela cita aqui duas referências na primeira carta do apóstolo João. E ela pede então para o pastor esclarecer. Então o pastor vai dar as referências e em seguida explicar o texto. A pergunta da nossa consulente com relação a essa expressão que aparece na segunda carta, capítulo 1, onde se lê no versículo 5, e agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Então, esta expressão aqui, Senhora, suscita uma dúvida. A quem se refere? A uma pessoa e seus filhos, ou se refere à própria igreja, a quem ele escreve numa forma afetiva de tratar os membros da igreja como sendo tratados assim nessa intimidade. E nós queremos então responder que, na verdade, essa expressão que se usa, ela é empregada não a uma pessoa e seus filhos, mas empregada a toda a igreja que estava na casa desta senhora eleita. Ou seja, a pessoa cedia a sua casa, porque nos tempos passados não se podia construir casa de oração, templos, mas se reuniram nas casas. E aqui está uma pessoa afetiva do apóstolo João, que ele se dirige a ela, porém se referindo à igreja que estava na casa dela, e não propriamente a pessoa humana e filhos desta mesma pessoa. Próxima pergunta, NQI Mulher. Esta sigla NQI significa não quis ou não quer se identificar, um direito dos nossos ouvintes. Então a nossa consulente ligou e falou assim, na sua pergunta: uma criança de 4 anos pode ficar endemoniada porque não vai à igreja e tem ataques de raiva, pastor? Quanto à primeira pergunta, uma criança de 4 anos pode ficar endemoniada? A nossa resposta é positiva, sim. Agora, quanto a dizer que esta criança está endemoniada porque não vai à igreja e tem ataques de raivas, então não é o assunto. E vamos justificar a nossa posição com base na Bíblia Sagrada. E cremos que assim falamos porque há um relato na Bíblia de um pai que procurou Jesus porque seu filho era possesso desde a sua infância. Então a infância aqui pode ser 4 anos ou 3 anos, é uma data mais ou menos relativa à pergunta que é feita. Qual é a característica dessa criança? Por que o pai procurou Jesus? Porque o seu filho era possesso. Diz o texto bíblico de Marcos, capítulo 9, versículos 17 a 21, e um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondeu-lhes e disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. Perguntou-lhe ao pai dele, Jesus perguntou: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Entretanto, nós observamos que o caso caso indagado pela nossa consulente, de uma criança que não vai à igreja, tem ataque de raiva, é mais um problema de rebeldia da criança que pode ser tratada
não como possessa, mas com castigos próprios para essa eternidade, não satisfazendo suas vontades e proibindo de algo que ela gosta de fazer, até que haja uma reação de obediência para acompanhar os pais da igreja. E, permita-me dizer, deixe essas pieguices de ataque de raiva. Isso aí é mais a índole da criança, que está faltando umas varadinhas nas suas pernas. A próxima pergunta é do ouvinte Daniel. Ele diz aqui no seu relato: fui visitado por pessoa desconhecida que me deu um folheto com o título "Um só homem morreu por todos". Lendo o folheto, o Daniel notou que se tratava de um convite publicado pela Sociedade Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová. No citado folheto, traz assim uma pergunta nos seguintes termos: como sua morte nos beneficia? Então, o Daniel pede para o pastor falar a respeito deste folheto com essa pergunta. Bom, quero dizer ao consulente que eu estranho a distribuição desses folhetos e explico a minha surpresa. É que as testemunhas de Jeová desprezam a obra vicária e expiatória realizada por Jesus no Calvário e justificam esse desprezo ensinando a seguinte heresia, que o próprio destino de Jesus de ser o Messias, o Cristo, prova que o seu propósito principal, o primário, de vir à Terra, escute bem, não foi para resgatar e salvar o gênero humano. Tal salvação de criaturas humanas, ainda que importante nos homens que buscam a vida eterna, é apenas secundário no propósito elevado de Deus. Esse ensino é bíblico? Nossa resposta: não. É um ensino herético. E explico a razão dessa colocação. Ora, se o propósito principal, o primário, de Jesus vir à Terra não foi para resgatar e salvar o gênero humano, então perguntamos: por que essa distribuição de folhetos para comemorar um acontecimento histórico da vida de Jesus, se o assunto é apenas secundário no plano de Deus? Se Jesus não veio à Terra para resgatar e salvar o gênero humano e apenas secundário, por que Jesus se esqueceu de lembrar-nos através de seus ensinos registrados nos evangelhos, como lemos acerca dele quando entrou na casa de Zaqueu? Depois que Jesus entrou na casa de Zaqueu, um grande pecador, ele próprio, Zaqueu, tinha consciência disso: não sou digno que entre na minha casa ou no meu telhado. Mas recebeu Jesus com uma alegria indescritível e fez uma confissão espontânea que levou Jesus a fazer uma declaração da importância da sua vinda a este mundo. Vamos ler o trecho em Lucas 19, versículo 8 a 10. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Agora preste atenção no versículo 10, meu ouvinte. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se Jesus declara que o motivo central de ele vir aqui a este mundo foi buscar salvar o perdido, não está bem clara a razão principal pela qual Jesus veio ao mundo
expressa pela sua própria boca, qual seja, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido? Se realmente o propósito principal pelo qual Jesus veio ao mundo não foi para resgatar e salvar o gênero humano, por que declarou Jesus que ninguém teve maior amor do que o dele de dar a sua vida pelos seus amigos? Se a salvação era assunto secundário na sua missão aqui na terra, e em João capítulo 15, versículo 13, ele declarou: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Porque a ordem expressa de Jesus, depois que ressuscitou dos mortos em Marcos 16, 15 e 16, qual é a mensagem que Jesus mandou os apóstolos pregar? Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E nós sabemos que a palavra evangelho tem o sentido de boas novas. Qual a boa nova fundamental que deviam os seguidores de Cristo pregar no mundo inteiro? Se você abrir a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo faz referência a este evangelho, mostrando o que implica na comunicação do evangelho às pessoas. Diz ele, vou ler a partir do versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ora, se Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, em que parte da Bíblia nós vamos encontrar nas profecias do Antigo Testamento uma referência a essa forma de Jesus viver aqui na terra e a finalidade principal pela qual ele veio aqui a este mundo? É só ler o livro de Isaías, capítulo 53, e notar lá, usando uma expressão muito conhecida, tintim por tintim, o episódio da morte de Jesus na cruz. O seu sepultamento, apontando até quem seriam os seus companheiros de cruz, como os dois salteadores. Como ele também, então, sairia depois de morto na cruz, e o seu túmulo seria um túmulo de pessoa rica, formado na rocha. Ora, aí está, lá no livro de Isaías 53, essa expressão categórica, informando a mensagem central que trouxe Jesus e o próprio Evangelho que nos salva. E nós temos aqui, então, essa expressão no capítulo 15, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, primeiro fato histórico, que Cristo morreu, fato histórico inequívoco. Segunda observação, por que ele morreu? A resposta está dada, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que mais? Que foi sepultado, para que ninguém afirme, como fazem os espíritas da LBV, rustenistas, que dizem que Jesus tinha um corpo apenas aparente, pensava que se era, mas não era, como que negando o sacrifício de Cristo, onde derramou seu sangue. Então diz aqui, foi sepultado. Sim, ele tinha um corpo de carne e ossos, como o nosso e como ocorre com qualquer ser humano.
quando falece, vai para o cemitério, vai ser sepultado. E o de Jesus também foi, lá no túmulo de José de Arimateia, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, é este evangelho que Paulo está dizendo para os coríntios. Eu vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, que também vós recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se eu retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. É este evangelho que nós pregamos. Muito bem, pastor. Então essa mensagem do Armagedon está fora, né, pastor? Sem dúvida. É só observar que esta data foi marcada para 1914, 1915, 1925, 1941, 1975, 2000, e agora estão anunciando para 2034. A forma de testar um profeta está lá no capítulo 18 do livro de Deuteronômio, 20 a 22. É só ler lá, quando o profeta falar em meu nome, alguma palavra que não lhe mandei falar, ou falar em nome de outros deuses, e tal profecia não se cumprir, esse profeta é declarado falso profeta, porque abusou do nome de Deus, usou o nome Jeová de Deus em vão. Não tenhas temor dele, e ele será morto. Então tinha que matar esse falso profeta para que ele não continuasse na sua forma de anunciar como se fosse profeta de Deus. Muito bem, o programa Consultando a Bíblia está chegando ao final. Nós agradecemos aos seletos ouvintes pela atenção, pela participação em nosso programa e já os convidamos para que amanhã, nesta mesma emissora, a partir das 8 horas da manhã, venham acompanhar e participar de mais um programa Consultando a Bíblia. Ficaram perguntas para serem respondidas pelo pastor, como por exemplo do nosso irmão Silva aqui, perguntando sobre o batismo. Também aqui nós temos uma saudação do nosso irmão Eugênio Batista, viu? Mandando um abraço para o pastor e para toda a equipe. Ele diz que está ligadinho todos os dias ouvindo o nosso programa. Agradecemos a lembrança do nosso irmão e quero dizer que isso é um estímulo para nós prosseguirmos na forma como estamos indo.